algumas dívidas, algumas informações que ficaram da aula passada. Você que tinha me perguntado sobre o concerto de violino, não é? Então, o concerto de violino de Beethoven é mesmo o Opus 61, a Bela está certa, é de 1806. Então, lembrando, a Kreutzer é de 1802, 3, quer dizer, ele já fez 9 das suas 10 sonatas para violino, e alguns anos depois ele vai fazer o seu único concerto para violino e orquestra. Então, dentro das obras para violino, faz todo sentido entender esse itinerário. Outra coisa, acho que você que me perguntou, o intérprete do quarteto do Janáček. Não é o Amadeus, é um quarteto Martinu, que é um quarteto também do leste europeu, da região do próprio Janáček. Então, é um quarteto, enfim, lá dos povos boêmios ali. E, então, os tempos da Kreutzer, a gente ficou com essa dúvida também. O primeiro movimento da Kreutzer tem 14 minutos, quase 15. A gente falou 8, 9, 10, porque nós estávamos ali, né? Quer dizer, a gente ouviu aquele primeiro movimento, ele tem, na gravação que a gente ouviu, 14 minutos e 51 segundos. E o tema com variações, que a gente também ouviu, da própria Sonata Kreutzer, tem 16 minutos. O que tem 9 minutos e meio é o terceiro movimento que a gente não ouviu, o mais curto dos 3. Né? Bom, agora, a coisa que a gente mais fica, né, da aula passada, eu acho qual a leitura que o Tolstói faz do Beethoven, porque, como a gente viu, ela não é uma leitura em que ele estabelece uma homologia formal, estrutural, parte a parte da sonata em relação ao romance. O Tolstói ali faz ele como, diferentemente do que o Bergman vai fazer, porque o Bergman vai fazer uma sonata cinematográfica. Né? O que traz problemas interessantíssimos do ponto de vista formal, porque tem certas coisas que fazem todo sentido em música, por exemplo, uma reexposição dos temas. Como é que eu faço isso no cinema? Né? Então, ele resolve brilhantemente isso, ele está fazendo mesmo uma sonata acontecer na nossa frente, da introdução à coda. Isso vai ser a nossa aula de quinta. Mas o Tolstói não, o Tolstói, ele é quase como se ele estivesse fazendo aquilo que os músicos do romantismo desenvolveram a partir da escola do Liszt e do Wagner, que é o poema sinfônico. O que é o poema sinfônico? É uma junção, é uma inspiração extra musical, não é? Numa obra literária, numa obra plástica, numa obra dramatúrgica, para escrever uma sinfonia. Por isso, uma sinfonia é poema, um poema sinfônico. Veja, não é música com texto, não é ópera, não é canção, não é uma música que tem som e palavra, não, é uma música eminentemente instrumental, é uma sinfonia, nesse sentido, porque geralmente é para a orquestra inteira. Tem também dentro da música de câmara algumas coisas assim, mas a ideia de uma extrapolação da sinfonia inspirada na nona de Beethoven, que já tinha levado o gênero a uma espécie de beco sem saída, introduzindo coro e solistas, etc. Né? Então, os compositores, o Liszt é um dos idealizadores disso, eles começam a se inspirar em grandes obras universais, a Divina Comédia, o Fausto, Macbeth, etc., e elaboram obras sinfônicas, instrumentais, com uma inspiração literária ou paisagística, até, no caso do Mussorgsky, quadros de uma exposição, até plástica. Não é? De alguma maneira, esses compositores, eles não seguem capítulo por capítulo, este tema é a Ofélia, este é o Hamlet, não é assim que funciona. É quase como se eles estivessem procurando uma conexão com o princípio da onde o poeta ou o escritor retirou a ideia, né? Uma coisa bem do romantismo, de buscar a essência da obra, e a partir de lá fazer uma tradução musical dela. Né? Então é claro que você percebe os climas e as etapas daquela obra, mas não é uma coisa literal. Né? Exemplo... Até um tratado de filosofia pode ter servido para um poema sinfônico, como foi o Zaratustra, do Richard Strauss. Né? O Zaratustra, famoso, utilizado em 2001, Odisseia no Espaço, etc. Que o Richard Strauss pega o texto do Nietzsche e, de alguma maneira, fala assim, como é que eu conto isso em música? Então, me parece que o Tolstói, os elementos, os conflitos que existem na sonata de Beethoven estão ali no Tolstói, mas não de uma maneira literal.
para falar disso, e como a aula de hoje é para buscar ainda mais relações agora com a filosofia, eu separei um trechinho, que é uma coisa que me ocorreu agora, em cima da hora, quase pouco antes de sair para cá. Lembrei que a gente usou aquela sonata do DVD, do meu DVD, do Quaternália, e ali há um pequeno trecho de um depoimento, vários depoimentos, inclusive do Gismonte, enfim. Mas há de um querido professor meu, que foi o Ricardo Rizek, que está editado, isso foi feito como um making of, como um extra do DVD, que é aquele show ao vivo que vocês viram, a Sonata Cravo e Canela, e que ele dá uma pista. O Rizek merece uma homenagem especial aqui, porque é a primeira pessoa com quem eu vi fazer uma análise de cinema pensando em música, né? Não pensando em trilha sonora, mas pensando em estrutura musical e na conexão entre filosofia e música. Então, eu quero mostrar essa frase aqui, que saiu exatamente no improviso desse depoimento, e até porque ele faleceu muito pouco tempo depois, ainda muito jovem. O som? Receber aqui o Ricardo Rizek. Isso. E nós consideramos o Ricardo um dos grandes músicos do Brasil, um grande ouvido, um grande estudioso da música também. E sendo que o pensamento musical para o Ricardo, ele não se contenta, né, em ficar apenas dentro dos parâmetros musicais, mas vai mais longe, vai nas relações entre som, matemática, filosofia, geometria. Bom, eu não sei se realmente eu mereço essa apresentação tão gentil do Sidney. Eu sou um professor que sempre viu a música conectada com outras áreas, sempre viu a musicalidade extramusical da música e a extramusicalidade musical da música. E eu tive o privilégio, na verdade, o privilégio é meu, de ter sido professor de todos. Isso que foi falado tão en passant é algo que serve para a gente como gatilho para começar a aula de hoje. Eu tentei escrever. Isso aqui. Ele disse assim, no improviso, né? Ele falava assim mesmo, dava aula desse jeito assim mesmo, com esse tom barroco de falar. Ele diz, sou um professor que sempre viu a musicalidade extramusical da música, assim como a extramusicalidade musical da música. Né? Quer dizer, por um lado, aquilo que é extramusical da música, aquilo que não é musical na música, tem musicalidade. Então, aquilo que forma o exterior da música pode ser escutado musicalmente. Esse é o desafio. Assim como aquilo que é musical na música, as notas, os sons, podem também ser vistos no seu teor de extramusicalidade, as suas pontes com a filosofia, com a literatura, com as outras artes, etc. Então, é uma dialética bastante forte, mas que, de certa maneira, é uma inspiração do que nós estamos fazendo um pouquinho aqui. E eu lembrei que havia uma fonte para isso documentada nesse pequeno depoimento do Ricardo. Bom, nosso primeiro objetivo, os 3 da aula de hoje, é chegar no Mahler e ver o que acontece com a forma sonata já no início do século XX. Sinfonias de Mahler estão desde o final do século XIX até o começo do século XX. Não é uma listinha básica, nem precisam copiar, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa obra.
sinfônica. São 10 sinfonias, sendo a última inacabada. A primeira em 1884 a 88, ele demorou bastante. Ele compunha todas essas obras que hoje fazem parte do repertório sinfônico, enfim, tem um status iminente no repertório sinfônico. Ele compunha basicamente nas férias de verão, já que ele era o regente da Ópera de Viena durante muitos anos, depois foi para Nova York, no final da vida, etc. Sinfonia número 2, a Ressurreição, número 1, a Titã, número 3, o número 4 está na virada do século XIX para o XX, a número 5, da onde sai o famoso Adagietto, que é tão conhecido, que foi utilizado por Visconti, etc., no filme. A número 6, que a gente vai ouvir, que tem o primeiro movimento, nós vamos ouvir o primeiro movimento, forma sonata. Se a gente tinha uma sonata de 16 minutos no Beethoven, a gente ouviu uma do Mozart que não tinha nem 3. Né? Depois uma de 8, 9, uma de 16, essa daqui vai ter quase 25 minutos, sendo uma forma sonata também. Enfim, a 7ª, a 8ª sinfonia, que tem 2 movimentos, que usa coros, é uma formação gigantesca, que é conhecida como Sinfonia dos Mil. A 9ª sinfonia, que foi a última que de fato ele completou. Para a gente chegar nesse aspecto trágico pelo qual a forma sonata passa, e entendendo como de alguma maneira a sinfonia vai servir, a sinfonia como ponto culminante da forma sonata para a frente do romantismo, como isso vai incorporar alguns elementos fortes do pensamento do século XIX, a gente vai, peço perdão para vocês para fazer uso do Hegel e logo depois do Kierkegaard, antes da gente escutar o nosso amigo Mahler. Né? Olha que interessante as datas. O Hegel nasceu em 1770, mesmo ano de Beethoven. Né? Então são contemporâneos. Morreu alguns anos depois, Beethoven em 1827. 2 das obras mais importantes publicadas por ele em vida, a Fenomenologia do Espírito e a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Eu separei, é sempre bom ler os próprios autores, como a gente ficou aqui, leu 2, 3 páginas de Tolstói, e acho que foi muito bom. E eu separei primeiro uma introdução do Paulo Arantes, aliás, que foi meu professor na USP, e em seguida eu deixo o Hegel mesmo falar um pouquinho sobre essa tal dialética dele, que a gente vai surpreender, já tendo passado pelo crivo do Kierkegaard, num tom mais existencialista, nessas sonatas maduras, essas sinfonias de Mahler. Diz o Paulo Arantes sobre Hegel: a verdade não pode ser colhida entre os fatos enquanto o sujeito não estiver neles vivendo. É ao contrário, contra eles se colocar. Então, ao mesmo tempo, viver nos fatos e se colocar contra os fatos. O mundo dos fatos não é racional em si mesmo, mas tem que ser trazido à razão, isto é, a uma forma na qual a realidade corresponda efetivamente à verdade. E só vai haver essa correspondência na medida em que essas contradições forem levadas em consideração. Essa mola protetora do conceito, diz o Paulo Arantes, tanto como dissolvente como produtivo da especificação do universal, Hegel denomina dialética. É bonito de reler várias vezes esse texto. Aí, a mais alta dialética do conceito, explica o próprio Hegel, é produzir e conceber a determinação, não como oposição e limite, simplesmente, mas compreender e produzir por si mesma, essa dialética faz isso, o conteúdo e o resultado positivos, na medida em que, mediante esse processo, unicamente essa dialética, é desenvolvimento e progresso imanente. Veja que isso a gente consegue escutar musicalmente até, a palavra desenvolvimento, inclusive. Essa dialética não é senão a alma própria do conteúdo, que faz brotar organizadamente seus ramos e frutos.
Nesse sentido, a legitimidade de um sistema filosófico só se instaura como tal desde que nesse sistema incluam-se o negativo e o positivo do objeto. E na medida em que tal sistema reproduza o processo pelo qual o objeto se torna falso, para em seguida voltar à verdade. Como o pensamento, enfim, daí por diante vai ser dependente de tudo isso. Como as formas artísticas vão trabalhar com, e como as escolas filosóficas não vão poder passar sem Hegel, de alguma maneira, como a música não pode passar sem Beethoven. Não é? Agora o próprio Hegel fala, a apresentação da consciência não verdadeira, na sua não verdade, não é um movimento puramente negativo. A não verdade da consciência não verdadeira não é um movimento puramente negativo. Um saber que faz dessa unilateralidade a sua própria essência é uma das figuras da consciência imperfeita, que na sua qualidade de figura ocorre ao longo do caminho e aí irá apresentar-se. Quer dizer, o limite da não verdade, o limite da não consciência, né, é uma figura de um processo na direção do conceito. É uma etapa da verdade. Quando o resultado é apreendido como negação determinada, não uma negação pura, mas uma negação específica, como na verdade quer dizer, é um nada daquilo do qual ele procede, não é um nada, mas é o nada disto ou nada daquilo, surgiu então imediatamente uma nova forma. E a passagem se deu na negação. Nessa passagem, o processo se efetua por si mesmo, através da série completa das figuras. Agora, interessante, o alvo, porém, é prefixado ao saber, de modo tão necessário quanto a série do processo. É como se eu tivesse uma ideia do fim no início ou no meio do percurso. Né? Isso, em composição musical, é bastante interessante de a gente ressaltar. Quer dizer, há um processo, há riscos que estão sendo corridos e, ao mesmo tempo, uma ideia de todo que coordena o processo, que vai mudando a cada passo efetivamente realizado. Né? O que é incrível disso assim, é que essa percepção, nesse momento, escrever assim, nesse momento, hoje, né? Olha como é complicado para a gente, mas 200 anos, assim, o cara estava falando num nível, assim como Beethoven estava também, né? Assim, absolutamente original, e que não tem como as escolas que vêm depois não serem de alguma maneira harmônicos, desenvolvimentos para lá, para cá, a partir disso. Isso está ali. Então, o alvo, porque ele está enfatizando tanto que a dialética é um processo, mas ele diz, olha, cuidado, é um processo em que há uma ideia de todo, há uma ideia de onde vamos chegar, mesmo que essa ideia se modifique durante o processo. Então, esse alvo se apresenta onde o saber não tem mais necessidade de passar além de si mesmo, onde se encontra a si mesmo, e onde o conceito corresponde ao objeto e o objeto ao conceito. Comentário de Martin Heidegger sobre esse último parágrafo. Você acha que a gente está entendendo? Eu acho que sim. Acho que na hora do Mahler vai ficar tudo claro. Ele diz assim, pensado a partir da inquietação da consciência, o caminho começa com o fim. Aí, o Heidegger já é do nosso século, ele já fala de um outro jeito. Né? Pensado a partir da inquietação da consciência, o caminho começa com o fim. É um movimento determinado pelo fim, de tal sorte que este não é deixado para trás, mas vem junto com o movimento mesmo no seu desenrolar. Voltando para o Hegel, para a gente entender ainda um pouquinho menos. A consciência sofre, pois, da parte dela mesma, a violência que destrói toda satisfação limitada. No sentimento dessa violência, a angústia em face da verdade pode recuar
esforçar-se por conservar aquilo cuja perda é iminente. No entanto, ela não pode encontrar nenhum repouso. Se quer permanecer numa inércia sem pensamento, o pensamento perturba a ausência de pensamento. E sua inquietação destrói a inércia. Se procura firmar-se no sentimento de que tudo é bom na sua espécie, essa segurança, porque aí, ao invés de uma insegurança, nós temos uma segurança, sofre violência por parte da razão, que acha não ser algo bom exatamente por tratar-se de uma espécie, por ser parcial, por ser apenas um lado da moeda. Bom, eu precisava dessa densidade, porque senão a gente não vai entender, por exemplo, que o Kierkegaard está usando tudo isso, embora o Kierkegaard vai falar numa linguagem um pouco mais musical ou um pouco mais psicológica, um pouco menos filosofia pura, um pouco menos abstrata, se quiserem. Mas aqui é o passo, é aonde o Hegel está, nas suas palavras, dizendo o que é dialética. A Sinfonia Trágica, né, ela vai ser composta em 1903 e vai ser estreada em 27 de maio de 1906, 3 anos depois. Não era fácil para o Mahler estrear as suas obras, até porque parecia que o regente estava querendo programar as próprias obras, e isso aí não era bem falado. Não é? Então, às vezes ele regia com orquestras menores em outras cidades, não na onde ele trabalhava diretamente, e fazia inúmeras revisões, e, enfim, era um processo muito longo. Bom, nós vamos ouvir daqui a pouco, depois de passar pelo Kierkegaard, o Allegro enérgico, Manon Tropo, que é o primeiro movimento, na forma sonata, cheia de inseguranças e seguranças, de dialética, de antecipação do fim e remodelação do fim diante do processo, e com um toque de desespero, que é o que aparece aqui para nós. Não é? Isso, ele dedica à esposa dele. Né? Ele fala especificamente que o tema B da sonata representa bem ela. Enfim, o Kierkegaard também não deixa de ser uma introdução ao nosso filme do Ingmar Bergman, o pensamento nórdico no século XIX e no século XX. Se a gente não tem esse pano de fundo hegeliano, é difícil entender de onde saem a análise dos conflitos internos existenciais até propostos por ele. Né? A diversificação das escolas hegelianas, o ceticismo em relação às pretensões dos sistemas globais como esse do Hegel, provocaram uma reação, e Kierkegaard e Nietzsche salientam o caráter existencial do homem frente à unilateralidade da razão e da abstração hegelianas. Porém, não podem mais deixar de lado o processo dialético como constitutivo, né? Como um processo em que é um caminho à realidade, é o único caminho possível para a realidade na sua dinamicidade. O Desespero Humano é de 1849. Vamos brincar com as categorias do Kierkegaard durante 3 slides e depois a gente ouve Mahler. Então, dialética do desespero. O Kierkegaard diz que o ego é uma síntese consciente de infinito e finito. Quer dizer, o fato dele ser uma síntese, ele não se realiza, ele talvez não possa ser chamado de ego se não houver essa síntese. Ele é menos que ego se ele não realiza essa síntese. Então, é um processo que tem que ser realizado aí. A evolução consiste, pois, em afastar-se indefinidamente em si mesmo, numa infinitização,
mas voltando ao mesmo tempo, afastar-se indefinidamente de si mesmo seria mais correto, numa infinitização, mas voltando ao mesmo tempo, indefinidamente a si mesmo, numa finitização. É uma coisa que eu não posso nem me jogar fora e nem me refugiar dentro, né? Unilateralmente. Enquanto não chega a realizar-se, o ego não é ele mesmo, e não ser si mesmo é desespero. Quando esta evolução se cumpre desarmonicamente, polarizando um dos dois lados, mas não realizando essa síntese, que é a nossa condição em 99,9% dos casos, temos duas formas de desespero. O desespero do infinito, que seria a falta de finitização, falta de chão. Perder-se no imaginário, no informe. E olha, o que ele chama de imaginário abrange conhecimento, abrange sentimento, abrange vontade. A vontade imaginária, o conhecimento imaginário. Não apenas estamos falando de sensações, sentimentos ou de emoções. Né? Por outro lado, há quem se refugie num desespero da finitude, com falta de infinito. É a banalidade. Ele chama de indigência moral. Refugiu naquilo que é mais trivial da existência. Né? Enfim, pequenos detalhes de marcas, pequenas coisas desse tipo. Bom, segundo par desesperador colocado pelo Kierkegaard é ver o ego não como síntese de finito e infinito, mas como síntese de possibilidade e necessidade. O possível e o necessário. Então eu vou ter dois desesperos aí. O desespero do possível, das possibilidades sem falta de necessidade, que é a perdição no reino das possibilidades que impede a realização. A nostalgia é um tipo de desespero do possível. A nostalgia é uma espécie de desejo que nos faz perder o caminho de retorno a nós mesmos, como se eu estivesse sempre perseguindo um pássaro que está meio metro na minha frente. E, então, é um desespero de uma possibilidade inalcançável. Né? Ou a melancolia, que é, de alguma maneira, autodestrutiva, na definição dele. Nos comprometemos a perseguir uma possibilidade da nossa angústia que, por fim, nos derrota. Mas há o desespero da necessidade. Falta de possibilidades. Triste isso também. É a existência confinada ao necessário. Os deterministas, os fatalistas e os filisteus que se dedicam apenas ao provável. Tudo explicado pela evolução, tudo explicado por uma química ou por uma necessidade biofisiológica. Vivem de certa soma banal de experiências no curso rotineiro das coisas. Então, nós somos tão tristes porque nós somos isso tudo, né? Finalmente, e digo finalmente porque vamos ouvir música na próxima, o desespero pode ser consciente e inconsciente. E Freud terá lido isso, com certeza. Faz parte dessa tradição do pensamento alemão ou do pensamento europeu, contaminado pela filosofia alemã. E aí já começa a haver a tematização da questão do inconsciente. A inconsciência do desespero está um passo mais distante da salvação, diz o Kierkegaard. Quer dizer, ele diz o seguinte: eu era infeliz e nem sabia. Não é que eu era feliz e não sabia. Eu era infeliz, estava no desespero e achava que estava tudo bem. Essa é a pior forma de desespero. Estou muito mais longe de me encontrar, porque eu nem sei o quão desesperado eu estou. Mas a consciência do desespero, que já seria um certo acordar, também tem dialeticamente duas tensões, duas possibilidades de não realização. Um é o não querer ser si mesmo, o desespero fraqueza. Quem não quer ser si mesmo deseja para si um novo ego, um desespero do temporal. O que, segundo o Kierkegaard, é uma grande bobagem, porque
você é um ego imortal para ele. O eu, a persona, ela é imortal. E como você pode querer ser outra pessoa se você é isso? Mas pode também ser uma vontade mórbida de não ser si mesmo, um desespero do eterno, como ele chama. Por outro lado, querer ser si mesmo também tem seu lado desesperador. Porque quem quer ser muito si mesmo desafia a eternidade. Quer fazer do seu ego absolutamente idêntico a si. Né? É uma autoconfiança que transforma aquilo que é relativo, nós aqui, em absoluto. Portanto, a busca de um ego absoluto e absolutamente próprio é querer ser Deus. Né? É substituir Deus pelo próprio eu. O desesperado dilata sua parcela de eternidade, de infinito, quer ser criador de si mesmo, fazer do seu ego o ego que ele quer tornar-se. Não reconhecendo poder acima dele, carece de segurança interior. Então, são armadilhas, né, para todos os lados. Nós temos que... Me parece que uma sinfonia de Mahler, por exemplo, carrega a soma daquilo que é herdado dos músicos do classicismo vienense, Beethoven acima de todos, passando por essa análise, por essa dialética do conflito, por essa angústia, por esse diagnóstico do desespero humano e por essa dialética. Não é? Os temas, eles são autocontraditórios, eles levam cada vez mais, a gente via isso em alguns momentos da Sonata Kreutzer, aqueles caminhos sem saída, aquelas tentativas, o fracasso passa a fazer parte, né, da obra. Ele escreve as próprias dúvidas dele ali. Ele não tem mais certeza de nada, e Mozart sabia tudo. Mozart não tem dúvida de nada. Que bom é poder ser Mozart, mas nós, modernos, não temos mais esse privilégio de saber as coisas. Só Dorival Caymmi e Mozart sabiam tudo. Dorival Caymmi e Mozart sabiam, simplesmente. Eles falam e têm autoridade para falar. E a gente escuta e aprende. Né? Não é o que ele fala, é como ele fala. É verdade aquilo. Quando ele chama o coqueiro de Itapuã de coqueiro, e a areia de Itapuã de areia, e a morena de Itapuã de morena, ele parece saber exatamente do que ele está falando. Né? E Mozart é um pouco assim. Mas a partir de Beethoven, nós todos aqui, já não somos mais. Né? Caymmi serviria para um curso sobre mitologia. Não é? Enfim, vamos ver se a gente reconhece alguns desses elementos, se nós, contaminados um pouco pela sonoridade musical da dialética do Hegel e do desespero do Kierkegaard, a gente acompanha o drama, né? É um drama existencial. Quando Mahler escreve, é como se ele estivesse querendo dizer alguma coisa para nós mesmos. Né? É alguma coisa que a gente sabe que é importante. E por isso ele precisa de muito tempo, ele precisa de muitas idas e vindas. Mas, por incrível que pareça, a sonata ainda está lá. E eu vou mostrar onde é que ela está. Vou gritar aqui junto com a Sinfônica de Ljubljana.